Olá pessoal, olá meus amigos, que prazer poder estar aqui com vocês de novo, falando sobre o setor produtivo da carne bovina brasileira, um setor tão importante para o Brasil, um setor que gira, né, que faz com que o PIB nosso, né, o PIB brasileiro tenha resultados cada vez melhores, um setor muito importante que está em crescimento e que precisa sim ter uma atenção muito grande por parte daqueles, né, que administram e que fazem o gerenciamento desse setor no Brasil e também fora do Brasil. Eu queria falar um pouquinho nesse vídeo sobre o setor produtivo da carne bovina brasileira e o desenvolvimento. A gente fica se perguntando se, a partir, né, da análise dos anos passados, né, e a partir dessa análise a gente vê tantos altos e baixos, tantas incertezas, tantas inseguranças, né, com relação ao investimento, crescimento, mercado, enfim. Mas isso tudo é resultado de uma crise? Isso tudo é culpa da crise no Brasil, a crise econômica do Brasil? A partir dessa pergunta eu respondo de uma maneira bem simples. Eu não culpo a instabilidade do setor, da cadeia produtiva da carne bovina, não culpo a crise econômica que está instalada no Brasil. Claro que ela reflete, né? Ela faz com que resultados negativos sejam gerados, porque a gente não pode falar, nunca esquecer, quando a gente fala em consumo, a gente tem que relacionar com a economia. Se a economia está bem, o consumo está bem. Se a economia não está bem, o consumo, teoricamente, também não vai estar bem. Mas quando a gente fala em carne bovina, o que está nos faltando hoje é uma visão maior por parte do setor como um todo. A gente precisa desenvolver um conhecimento geral. Nós temos que conhecer todas as etapas do processo. O pecuarista precisa conhecer do frigorífico, como funciona a transformação do frigorífico, mesmo que de uma maneira muito simples, né? Mas ele precisa conhecer do frigorífico e precisa conhecer do mercado. O setor frigorífico ele precisa ter um conhecimento maior de pecuária e também, logicamente, do mercado. A transformação e a venda, ou seja, pecuária, transformação e venda, elas têm que trabalhar muito mais integrado, muito mais em conjunto. O mercado interno, por exemplo, há muitos anos, nós sabemos que a nossa comercialização de carne bovina, ela passa por uma etapa já, eu acho que praticamente quase uns 10 anos, que nós estamos procurando aumentar os ganhos financeiros na empresa com a base no volume comercializado. Isso é um perigo, porque quando nós temos um setor que tem um custo fixo alto, né? Quando eu falo custo fixo, já um custo definido alto, e nós precisamos fazer com que a empresa, com que o setor lucre a partir do volume, e se nós temos hoje um mercado que consome 80% do que nós produzimos, que é o mercado interno, e ele está passando por um processo de reestruturação, é muito perigoso e a gente tem que ter muito cuidado nessas operações e não pode nunca deixar de buscar novos mercados, né? Novas oportunidades comerciais. Por quê? Porque se esse mercado oscilar muito para baixo, os resultados caírem muito, e eu deixar de ter um volume maior comercializado, e eu tenho um custo fixo definido, ou seja, eu vou começar a gerar números negativos dentro da minha empresa, e a partir dessa geração de números negativos, a sequência negativa ela pode ser catastrófica, né? Então, nós temos que cuidar no mercado interno, mas o mercado interno está nos forçando a ter um pouco mais de visão e conhecimento sobre ele. O mercado interno mudou? Mudou. Mas nós das empresas, nós paramos, nós não buscamos evoluir ou conhecer essa mudança, né? Buscar ter um conhecimento maior sobre essa mudança do mercado interno. Já quando nós falamos em mercado externo, é um mercado que está em crescimento e que ainda vai crescer muito e vai oferecer grandes oportunidades de negócio para a carne bovina brasileira. Porém, nós temos que fazer desse mercado interno, nós temos que fazer da exportação como um todo, né, um assunto de fácil entendimento para toda a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, de norte a sul, de leste a oeste. Fazer com que todos os frigoríficos entendam que o mercado da exportação, ele não é um mercado, não é um bicho de 7 cabeças. Que ele está sim ao alcance de todos, desde que nós tenhamos um planejamento e desde que nós saibamos identificar que mercado eu quero atingir e a partir dessa identificação, sim, organizar a empresa, montar um planejamento e trabalhar em prol desse mercado, trabalhar, né, com foco nesse mercado para que os melhores resultados aconteçam. Nós precisamos ter um planejamento. O setor produtivo da carne bovina não pode trabalhar apenas com os resultados momentâneos do mercado. Nós temos que ter planejamento. O pecuarista precisa ter um planejamento do que ele vai produzir, para quem ele vai produzir, né? E como ele vai produzir.
O frigorífico da mesma forma. A partir do seu planejamento de venda, ele tem como reestruturar as suas operações e a partir dessa reestruturação, ele consegue controlar melhor seus custos e se controla melhor os custos e consegue manter um volume comercial aceitável, né? Ele consegue ter resultados melhores do que os atuais que eles vêm tendo. Então nós precisamos ter um conhecimento maior sobre o nosso negócio. A partir dessa identificação, desse conhecimento, nós vamos conseguir sim fazer com que o desenvolvimento do setor consiga ser melhor, consiga ser mais objetivo, mais eficiente e dessa forma se manter mais constante ao longo dos anos. E esse desenvolvimento nós, na nossa empresa Pereira & Kogo, nós conseguimos auxiliar, seja o seu estado, seu município, a sua região, né, de uma certa forma, a partir da nossa experiência junto ao setor produtivo de carne bovina de mais de 20 anos, atuando em 10 estados do Brasil. Entre em contato conosco através do nosso e-mail celsorricardo.cferreira@gmail.com ou através do nosso telefone 0519 8061 5462. Nós atendemos em todos os estados do Brasil e empresas de pequeno, médio e grande porte. Nós estamos aguardando a sua ligação. Fica um abraço aqui, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez e estou aguardando vocês lá no próximo vídeo. Um forte abraço!